Na última edição do reality show político brasileiro, também conhecido como Globo News, fomos agraciados com uma reviravolta digna de Oscar. Isso porque, pessoal, os jornalistas da Globo News estavam fazendo o que sabem fazer melhor: mentir sobre o governo Lula e suas ações pelo país. O alvo da vez era o IOF elaborado pelo ministro Fernando Haddad e assinado via decreto pelo presidente Lula e posteriormente acabou caindo pela Câmara Federal do Hugo Mota e indignando toda a sociedade, a história que vocês já estão cansados de ouvir essa semana. O que aconteceu no Globo News foi o seguinte: tudo começou quando Valdo Cruz, o grande comentarista de Excel, resolveu dizer ao vivo que o IOF era arrecadatório, uma palavra que esses jornalistas adoram jogar como se fosse um jargão de tecnocrata. Porém, o que ele não sabia é que o ministro Fernando Haddad estava assistindo tudo pela TV, todas as informações incorretas e mentiras mesmo que estavam sendo ditas por Valdo Cruz. E adivinha o que o ministro fez? Entrou no ar como um professor que estava corrigindo uma prova e em tom professoral desmentiu as mentiras apresentadas pelos jornalistas do Globo News e explicou a verdade para o povo brasileiro, deixando todos os jornalistas sem jeito ao vivo. É isso mesmo, é impagável a cara que eles ficaram. Vamos reagir na íntegra ao que aconteceu no Globo News, mas antes, eu convido a você que é novo aqui no nosso canal, que aproveite esse momento para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Olha, a maior parte do público que tem assistido os nossos vídeos ainda não é inscrito aqui no canal, então se você gosta desse tipo de conteúdo, com esse tom mais bem-humorado, nesse canal você vai encontrar esse tipo de vídeo. Vai sempre se manter atualizado e também dar umas boas risadas, então se inscreva aí e deixe seu like, pessoal, a ação também é importantíssima, curte o vídeo aí para que ele seja entregue a mais e mais espectadores aqui na plataforma. Dito isso, vamos reagir a esse show que o ministro Fernando Haddad deu no Globo News ao aparecer de surpresa após o jornalista Valdo Cruz criticar o IOF apresentado pelo governo do presidente Lula. Vamos ver na íntegra essa reviravolta que aconteceu ao vivo. Todo mundo diz o seguinte: ó, se o governo recorrer, vai ser uma declaração de guerra. Aí o Lula é questionado sobre isso: ó, mas quer dizer que se eles gritam alto, a gente vai ter que recuar? A gente vai ter que medrar? Não, se a gente está certo, tem de recorrer. Então, André, juridicamente o governo parece estar certo. Não entendi foi nada. Concordando com a atitude do governo de recorrer no Supremo Tribunal Federal, mas com certeza tem um mas aí. A questão é política. O Congresso mandou um recado político para o governo. E a solução tem que passar também pelo caminho político. Lembrando, por último, para finalizar, André, que o decreto do IOF é criticável. A versão original, por exemplo, era muito ruim, mas muito ruim. Até petistas criticavam a versão original, tanto que o governo recuou. Veio a nova versão que é melhor, mas mesmo assim ainda tem um caráter arrecadatório. Aumenta o IOF para encarecer o crédito, para você reduzir o consumo do país, ou você aumenta o IOF para reduzir a saída de dólar do Brasil, ou para incentivar a entrada. Então, não é um imposto arrecadatório. Então, tem essas críticas. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Já estão ouvindo a voz do ministro da Fazenda, o ministro Fernando Haddad está aqui conosco. O legal é isso aí, o momento em que ele chega meio que de surpresa ali. Os jornalistas ali não esperavam a presença do Haddad e lá vai ele, olha só. Entrevista exclusiva, ministro, boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, André. Pela presença aqui no programa. Prazer estar com você, Ana Flor, Demetrio. Uma semana muito tranquila, tranquilo, clima bom, mas que bom que o senhor está aqui para a gente tirar um monte de dúvida e dar esse espaço aqui para o senhor falar. Estava vendo o programa aqui e estou querendo corrigir algumas informações. O IOF Câmbio, que é um imposto de operações financeiras sobre o câmbio, até 2022 era mais de 6%, mais de 6%. E ninguém reclamou. Foi feito um decreto no final, no apagar das luzes do governo anterior, reduzindo. Nós fixamos em 3,5%, corrigindo uma distorção que era uma evasão do imposto por um drible e que nós fechamos. As pessoas evadiam o pagamento do IOF, essa brecha foi fechada. Eu estava vendo o Valdo falar, não, está aumentando a arrecadação, mas por que ele não reclamou antes, que era 6,38? Agora que é 3,5 é arrecadatório, quando era 6 era regulatório? Tome! Engraçado, né, como é que eles mudam de opinião. Quer dizer, eu acho que a gente precisa informar a opinião pública corretamente. Quando era 6 era regulatório e hoje que é 3,5 é arrecadatório. Não faz sentido esse tipo de afirmação. Tem operações de crédito que eram maquiadas e que passavam incólume pelo imposto. Nós dissemos, não pode maquiar a operação de crédito, que a operação de crédito incide o imposto. O que tem isso de arrecadatório? Então nós vamos dar para a opinião pública, primeiro, o governo vai continuar corrigindo distorções. Né? Nós vamos continuar corrigindo distorções. Quem ganha mais de R$1 milhão por ano e não paga 10% de imposto de renda contra uma professora
professora de escola pública que paga 10% de imposto de renda, nós vamos continuar corrigindo. Que é isso, ministro? Não precisa jantar os jornalistas dessa forma. Como vocês viram ali, o ministro ficou bastante indignado com as inverdades sustentadas durante o programa Globo News, principalmente pelo Waldo Cruz. Tanto que ele pontuou uma a uma ali ao responder o jornalista ao vivo. Vocês perceberam que a Andréa Sadi ficou o tempo todo tentando interromper o ministro porque ele estava jantando com muita ênfase o Waldo Cruz? E como é que fica a cara do Waldo Cruz após isso? No chão, né? Porque depois dessa atuação do ministro, acabando com todas as distorções apresentadas pelo jornalista, não sei onde ele vai entrar com a cara ao vivo a próxima vez que aparecer no Globo News. E o bom mesmo é que o ministro também aproveitou o momento para descer a linha nas bets. Os bets ficaram 4 anos sem pagar imposto no Brasil. A gente vai falar de tudo isso, a gente vai chegar... Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, tem na propaganda do PT agora... Fica esse assunto de aumento de imposto. Você acha normal uma bet que não traz nada de bom para o Brasil ficar 4 anos sem pagar imposto nenhum, como se fosse uma Santa Casa de Misericórdia? A gente vai entrar no E mérito. você que tem uma padaria, que tem um carrinho de cachorro-quente, que tem o Uber, tá pagando teu imposto, uma bet não paga imposto, 40 bilhões deixaram de ser arrecadados das bets durante o governo Bolsonaro, e isso não é discutido. Por que ele favoreceu as bets? Ele mostrou a verdadeira face das bets e como essas empresas só arrecadaram muito dinheiro, principalmente durante o governo Bolsonaro, que foi quando elas foram lançadas, mas sem pagar nenhum imposto. O ministro revelou que o seguinte, basicamente você que vende espetinho na esquina paga imposto. E a bet, não. Dá pra entender isso? É uma espécie de Robin Hood ao contrário. Tira do pobre e dá para o cassino online. É impressionante como ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro, essas empresas viveram aqui no Brasil e não pagaram um tostão de imposto. Aqui não é nenhum paraíso tropical para esses caras fazerem o que bem entenderem. Estava na hora mesmo do governo do presidente Lula dar um chega para lá nessas empresas e mostrar que o Brasil não é um país de bananas e essas empresas não vão fazer o que quiserem aqui no nosso país. Mas basicamente era isso que a gente ia ver aqui nesse vídeo. O que vocês acharam da postura do ministro ao entrar ao vivo e confrontar os jornalistas do Globo News cara a cara? Deixe a sua opinião aqui abaixo. Por favor, não saia do vídeo sem deixar o seu like, sem deixar a sua opinião e se inscrever no canal. É o que eu peço para vocês de coração. No mais, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um grande abraço e até mais.